Tá calor, eu vou tomar um suco. Vai, pai, começa. O sonho do meu pai era que eu fosse jogador de futebol, mas não era o meu. Mas você amarelou, né? Teu sonho não era gravar um programa comigo, com o Lúcio, tá vendo? Cada um com seu É uma honra, né, bicho? Eu não posso mudar Não pode. O que mudou do dia pra noite? Não sei. Refletir. Refletiu o quê, bicho? Refletiu. Vai dormir, vai. Amarelei, pipoquei. Na última paneira. Pipoquei. Eu acho também, falei pra ele. Não vem não. Não vem não. Pipoquei. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Andrade, tomando um suco de laranja bem gelado, hein? Tá calor. Olá, eu sou o Lúcio Flávio, estamos na área. Gelado não tá não, pai. Gelado não. É verdade, o cara já tomou meu suco, Gente, estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube, numa semana que não tem jogo do Londrina, né? O Tubarão invicto a 3 jogos. Você vê o que é o futebol, né? O pessoal aí criticando a campanha do Londrina, nós estamos invictos já a 3 jogos, rapaz. O Londrina não joga essa semana, só na próxima semana, mas a gente ainda assim vamos continuar falando do Tubarão. Outros assuntos que acho que vale a pena a gente abordar. Novo formato não, mas novos paradigmas de transmissão aí, né? A Globo deixando de transmitir a Libertadores, vai pro SBT. Fórmula 1. Por que Fórmula 1? A Globo vai deixar de transmitir a Fórmula 1. Também, né? Isso, tá. A NBA que tá chegando sua reta final. Na sua reta final também. Brasileirão, né? A rodada do Londrina não joga pela Série C, mas a rodada continua no Brasileirão. E semana que vem, Libertadores, né? Copa do Brasil, enfim. Muita coisa pra gente abordar. Vamos começar falando então do mais querido. O Londrina, que como eu disse, não joga esse final de semana. Venceu novamente no outro final de semana a equipe do São Bento. Boa, foi na outra lá. Mais um jogo, né? De nível técnico baixo, muito calor, e o Londrina acabou, portanto, a gente comentou isso, era fazer o resultado, né? Fez a sua parte, ganhou os 2 jogos que fez em casa, vai ter mais um na quinta-feira que vem, mas de qualquer forma, já deu uma subida na tabela, foi importante para isso, né? Se a gente for também querer cobrar muita qualidade, a gente não está vendo isso nem na Série A, né? Mas não dá para dizer que foi mais um jogo fraco, que o Londrina conseguiu pelo menos vencer. Normalmente quando você joga também com equipes que estão lá embaixo, é sempre mais complicado, né? Porque, enfim, vem para não perder e tal. Mas tecnicamente não foi um bom jogo. Também não vou esperar isso, né? Na Série C, acho que dificilmente a gente vai ter um jogo com boa qualidade técnica, né? Não tem visto isso na Série A, com raríssimas exceções, né? Mas o importante foi ganhar, até para você manter aquela força dentro de casa, né? Eu acho que até psicologicamente isso é importante. E tem mais um jogo seguido em casa agora, quer dizer, então, fatalmente se o Londrina ganhar do São José, ele vai entrar no G4, né? Então, acho que tem que aproveitar, porque depois também são 2 jogos fora, bem difíceis, né? E a gente espera que o time possa ir evoluindo um pouco, né? Acho que alguns jogadores ainda podem render alguma coisa a mais, daqui a pouco o próprio Adenilson, né? Que já mostrou que é diferente, né, Dudu? Mas é aquela coisa, não faz verão, né? Não, sozinho não, obviamente, né? Mas assim, mesmo nesse jogo aí, talvez os lances mais perigosos saíram do pé dele, né? Porque no primeiro tempo ele bateu uma sequência de 3 escanteios, né? Nenhuma bola quase entrou, ele quase fez o gol olímpico, né? Na outra o goleiro defendeu. E depois o gol saiu numa outra cobrança de escanteio dele. Então, não vai resolver tudo sozinho, não vai decidir todo o jogo, obviamente. Mas acho que é aquilo que a gente tem falado. Acho que pode ser um jogador diferencial aí pro Londrina nessa Série C. O jogo do Londrina foi ver os melhores momentos depois, que o próprio Londrina publicou no Instagram. Porque mais uma vez não passou no DAZN, né? Exatamente, outra vez não passou no DAZN, teve que pagar mais R$5, né? Cincão. Pra assistir, pelo Maicujo. Foi ver os melhores momentos, tinha 1 minuto e 40 o vídeo de melhores momentos. Sendo que desse 1 minuto e 40 era 40 segundos de replay do gol. Então assim, eu acho que de fato foi um jogo muito fraco, né? A gente sabe que aqui em Londrina tá um calor de rachar mamona, né? Tá bem quente. E é que nem o Lúcio falou, a gente não pode esperar um nível técnico muito elevado, porque a gente tá disputando uma Série C, né? A gente vê que na própria Série A, jogos sofríveis, jogos ridículos. Acompanhei semana passada o jogo do Corinthians e Botafogo. Deus me livre e guarde, aquele time do Corinthians é muito ruim, não dá pra esperar muita coisa. Tava assistindo também jogos do Palmeiras, muito fraco, então não dá pra gente esperar muita coisa da Série de C. nível não só da Série C, mas dos times, porque é muito tempo parado. Chega no segundo tempo, os caras estão extenuados, já tá todo mundo morto, morrendo, e não vai.
até estava vendo domingo boa parte do jogo do Criciúma com Volta Redonda, eu já achei um nível técnico melhor do que, por exemplo, o Londrina e São Bento. E aquilo que a gente comentou também, né? São times que estão brigando desde o começo pelas primeiras posições no grupo B e que tudo indica que devem se classificar. Então, quer dizer, é bom o Londrina já também engrenando, porque praticamente aí 2 vagas vão, sem contar o Brusque. Brusque, né? Eu não estou nem falando do Brusque, estou falando de Volta Redonda, Criciúma, e tem um Brusque que, em meio às disputas do Campeonato Catarinense, continua também na ponta no grupo B. Então, assim, realmente não vai ter um nível técnico elevado, mas de qualquer forma o que o Londrina tem que fazer, de preferência, ganhar em casa, isso torna-se obrigação para quem quer se classificar, né? E tentar conquistar os pontos fora. Apesar de que hoje, com ausência de público, não tem mais fator campo, mas o Londrina tem que fazer... Mas sempre é uma vantagem, né? Sempre fazer o dever de casa. Bom, falando do Londrina, Lúcio, o que chama atenção nesta semana, o gestor Sérgio Malucelli deu uma entrevista nesta quinta-feira na Rádio Paiquerê FM 91.7, e entre outras coisas que ele abordou, que me chamou a atenção, foi no finalzinho já da entrevista, quando perguntado por um ouvinte se haveria possibilidade de continuar a parceria, ele disse que sim, que houve uma conversa com o Felipe Prochet, o presidente, com o Getúlio Castilho, o vice, e as coisas estão caminhando para um entendimento, não deixa de ser uma reviravolta, né? A gente sabe que o Sérgio Malucelli sempre muda de opinião, né? Muda. Mas Na própria resposta... Tá rindo o quê, cara? Na própria resposta ele fala o seguinte, se você tivesse me perguntado há uma semana atrás, eu tinha falado que não. Mas aí eu tive uma nova conversa com o Getúlio, com o Felipe Prochet, e acho que a gente pode, enfim... O que não quer dizer que sábado, por exemplo, agora já muda de ideia de novo, mas... Disse, né? Mas pode também, né? Pode. Assim, porque se a gente pegar, essa novela vem desde o final do ano passado, né? Quando ele, enfim, começou a falar que ele não teria interesse, apesar de nunca ter oficializado isso, né? Se você perguntar para o presidente Felipe Prochet, nunca o Londrina recebeu ou um documento, ou, enfim, algo oficial do Sérgio Malucelli dizendo, olha, a partir do fim do contrato eu não vou renovar, ou eu não quero a partir de agora, vou pagar a multa que falta para o fim do contrato e não quero mais. Então isso nunca existiu, enfim. Mas o Malucelli falou várias vezes. E criticando, inclusive, o Felipe Prochet, a diretoria, porque não cumpriu com o combinado. Ele ainda saiu atacando mais do que a diretoria a ele, né? E, inclusive, o Londrina agora, como clube, está ajudando, né? A SM Sports, está colocando dinheiro aí, né? Para essa montagem do time. Então, assim, eu tenho comentado sempre, primeiro, o Sérgio Malucelli, ele não pode sair do Londrina, na grande verdade, ele não tem para onde ir e nem para levar o investimento que ele fez aqui, que é o investimento do CT, né? Então, assim, se ele sair do Londrina, o que ele vai fazer com o CT? Vai vender? Acho pouco provável no momento que a gente vive, porque ali é um projeto para quem faz futebol, né? Ninguém, eu sou empresário do ramo de hotelaria. Não vou comprar aquilo para transformar num hotel. Resort. Se eu tiver dinheiro, eu construo um resort do zero, que é muito mais barato e faço do meu jeito, do que comprar uma coisa pronta e você ter que fazer de novo. Então, assim, o CT é maravilhoso, tem uma baita de uma estrutura, mas ele só serve para quem toca futebol, né? Agora, quem que vai comprar para tocar futebol aqui em Londrina que não for Londrina, né? Então, assim, ele não tem o que fazer se ele sair do Londrina no final do ano, no final do contrato com o CT. Por outro lado, o Londrina também está comprovado que ele não anda com as próprias pernas. E não conseguiu avançar naquele projeto de parceria com a Europa, né? Com o investidor europeu. Não tem. Então, assim, mais ou menos, sabe aquele ditado? A fome com a vontade de comer? É isso. Mas é aquilo que a gente sempre fala, um precisa do outro, apesar de que no caso Malucelli, sempre achar que o outro precisa mais dele. Exatamente. Mas um precisa do outro, né? Então, eu acho que esse é uma coisa que vai ser normal. O que muda? Se daqui a pouco surgir algum investidor internacional, por exemplo, que era o sonho, né, do próprio Malucelli, que viesse um investidor internacional, assumisse o Londrina e numa composição colocasse o CT. Ele ficaria fora do futebol, não ficaria no dia a dia e tal, e aí colocaria o seu patrimônio, né? E ficaria com um percentual, alguma coisa nesse sentido, se daquela ideia de clube-empresa, aquela situação toda. Mas, diante da realidade até mundial, uma parceria internacional hoje é uma coisa bem distante, né? Bem distante, né? Até porque, assim, a própria legislação brasileira não se definiu ainda, né? A insegurança jurídica é muito grande para quem vem de fora, né? Essa questão de clube social,
o pessoal da Europa não entende muito isso, né? É meio complicado. Então, assim, essa é uma realidade que não vai acontecer. Então, não tem muito outro caminho. Agora, o questionamento que eu faço é que, tudo bem, seja com o Sérgio Malucelli ou com qualquer outro investidor, se chega em uma renovação de contrato com a SM, em quais circunstâncias o contrato será renovado, né? Porque a situação atual, né, para o Londrina não tem vantagem nenhuma, né? Porque se a gente lembrar, o contrato foi iniciado com o Londrina tendo 20% das receitas, depois isso no meio do caminho caiu para 10%. Exatamente. Teve um período que não foi repassado, tem uma dívida aí de quase 2 milhões de reais. E hoje o Londrina está dando dinheiro para o gestor. Pois é. Né? Tudo bem, a gente entende que a realidade financeira, enfim, há dificuldade para todo mundo, né? Mas esse modelo atual para o Londrina como clube, e pensando a médio e longo prazo, para o Londrina esse modelo atual não é interessante. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento é qual será o modelo, né? O que o Londrina vai exigir? Né? Tudo bem, vamos renovar o contrato, mas em que condições? Você vai pagar a dívida? Fechamos aqui então o contrato e a partir de agora como é que nós vamos definir os valores, os percentuais? Eu acho que esse é um ponto que o Londrina vai ter que evoluir aí. Até por uma forma de deixar essa relação em pés de igualdade, né? Porque é o que eu sempre falo, né? O que mais me incomoda nessa parceria, falando já fazendo um balanço, é a postura realmente do gestor achar que está sempre fazendo um grande favor para a cidade, quando ele também ganha muito com isso, né? Então o que mais me incomoda, que gerou críticas, que fez inclusive que ele me barrasse no CT por conta disso... Ele te barrou? Barrou 2 vezes, mas faz tempo já. É justamente essa postura, sabe? De achar que está fazendo um favor, esse enfrentamento com o torcedor, né? O torcedor começa a criticar, ele já vai nas rádios, vai nas mídias e começa a criticar o torcedor como se o torcedor não fosse um patrimônio do clube, não é dono, mas é patrimônio do clube, sim, né? Então, assim, essa relação precisa mudar nesses termos também contratuais e de postura, sabe? De abrir mais o clube para a cidade, né? O cara fez um puxadinho no Estado do Café que não é nem legal, porque o estádio é municipal, né? Então, assim, há um distanciamento e eu entendo que nesse sentido tem que ser refeito. Tem que ser revisto também. Eu não acho só contratual, mas também de relação. Eu acho que assim, como você bem disse, a parceria da SM Sports... Hã? Como quem bem disse. Você. O ouvinte não está ouvindo. Não, você, Diego. Você bem disse. Você que estava falando até agora, rapaz? Como você bem disse, a parceria foi boa para o Londrina? Claro que foi. Foram 10 anos aí de parceria que o Londrina, em 2009, sofreu uma interdição. O Londrina estava para fechar as portas e aí em 2011 chegou o Malucelli com a parceria e tal. E hoje o Londrina tem uma divisão para jogar, por mais que seja a Série C, a gente estava acostumado com a Série B, mas o Londrina tem uma divisão para jogar. O Londrina foi campeão paranaense na gestão do Sérgio Malucelli. O Londrina ganhou uma visibilidade. O Londrina hoje é um clube diferente do que era 10 anos atrás. Sim. Isso a gente não pode negar. De fato, o Malucelli fez muito pelo time e isso muda também a cidade, porque a cidade tem um time para jogar, para acompanhar, é outra coisa. Claro. Tá em outro patamar, né? É outro patamar. O clube tem outro patamar, para usar a Só palavra. que eu acho que assim, como o Diego disse, eu acho que com a postura do Sérgio, ele deu uma afastada do torcedor do Londrina, sabe? Eu vejo assim, em 2014, por exemplo, o ano que o Londrina foi campeão paranaense, eu fui em todos os jogos do Londrina dentro de casa e fui em alguns fora. Inclusive fui na final sozinho, naquela excursão da Garcia lá e tal, não fui com nenhum amigo, fui sozinho. E a gente percebia que tinha o apoio da torcida ali, em conjunto com a diretoria do time, do clube. Só que isso foi, ao longo dos anos, foi meio que afastando, sabe? Até peguei um levantamento que o Globoesporte.com todo final de ano faz um levantamento da média de público nos estádios. E me deu essa curiosidade ontem e falei, vou dar uma pesquisada. Em 2014, por exemplo, o ano que o Londrina foi campeão, a média de públicos do Londrina foi de 5 mil pessoas. 2015, que foi quando o Londrina estava na Série D, né? Série C. A média de público do Londrina foi de 7 mil pessoas, 6.994. E de lá para cá só foi caindo. 2016, 4 mil, 2017, 3.500, 2018, 2.500, 2019, 2.600 e esse ano a média estava sendo de 1.600 pessoas. Então assim... Só caiu, né? De 2014, 2015 para cá, caiu 5 mil pessoas a média de público do Londrina.
Claro, isso se deve também à crise financeira que o país atravessa. Só que aí entra aquilo, né? O Sérgio Malucelli até uns tempos atrás cobrava R$50 de ingresso do Londrina. Entendo que para tentar incentivar o sócio torcedor do clube e tal. Só que a nossa realidade aqui hoje, desculpa, mas não tem quem pague R$50 para ir ver um jogo de Série B, Série C, sabendo que o time do Londrina é limitado. Até porque a gente sabe que o Sérgio não gosta de investir muito, né, no time. Ele acha que não deve investir, que deve usar bastante as categorias de base. Até nessa própria entrevista que ele deu para Paiquerê, ele falou dessa questão, né, de que o alemão pediu um zagueiro para ele. Ele falou, não vou te dar um outro zagueiro. Já tem 3 na reserva, que é o Caio Bacarin, o Christian e o Zé Pedro. Então, se não servir ninguém da base, manda embora. Vai jogar uma Série C. Foi o que ele disse. Mas então, assim, até que nisso ele não deixa ter essa razão, né? É isso que eu falo. Ele tem a razão quando ele pensa no seguinte, eu quero revelar jogador para vender. A gente sabe que desde o começo da parceria ele vendeu muitos jogadores, né? Fiz até uma relação que ele vendeu o lateral esquerdo, o Wendel, o próprio Bruno Henrique, que hoje está no Palmeiras, o Arthur, que está no Cruzeiro, o Joel, que chegou a jogar no Cruzeiro, o Santos, o Danilo, né, que infelizmente faleceu no acidente da Chapecoense, o Ayrton, lateral, que passou pelo Palmeiras depois, e os meninos que foram embora recentemente, no Luquinha, Anderson Oliveira, Mateuzinho. Então, assim, o Sérgio vendeu muito ao longo desses anos. A parceria foi positiva para os dois lados, né? Não tem nem dúvida. Agora, essa questão de público aí, esse é um dado interessante. Claro que existem vários fatores, né? Quando o público começa a diminuir, não é por causa de uma coisa só, né? Sim. Tem vários fatores. Tem a questão financeira, tem a questão do Estádio do Café, que o conforto é mínimo, né? Sim. Para o cara ir no estádio. A gente pegou, por exemplo, Série B, muitos dias com jogos, sexta-feira, 9h30 da noite, que não é um horário legal para o cara ir no estádio. Enfim, tem vários fatores. Mas um fator que para mim, particularmente, é o fator número 1, é esse distanciamento que o Londrina viveu do clube para a cidade, para a torcida nos últimos, durante essa parceria, e se acentuou muito ali de 2016 para cá, né? O distanciamento hoje é muito grande, por quê? Porque pela política do Londrina hoje, é a política que foi implantada pelo gestor, né? Então, assim, esse distanciamento é nítido, né? Esse distanciamento é nítido e ele é responsável muito por essa diminuição de público e, consequentemente, pela diminuição do interesse da torcida com o clube. Gente, nós estamos no interior, o clube de interior, ele precisa ter, é diferente de um Corinthians, de um Flamengo, de um Palmeiras, né, que você pode ficar lá a semana inteira treinando fechado, que do jogo vai ter 40, 50 mil pessoas. A nossa realidade é diferente. Eu me lembro até hoje de uma entrevista que nós fizemos lá na Paiquerê com o saudoso Danilo, quando ele estava na Chapecoense, no auge, né? E eu me lembro que a gente fez aquela entrevista, por quê? Porque o Corinthians tinha feito uma proposta para ele, né? E ele renovou com a Chapecoense e não foi para o Corinthians. E aí a gente, né, na entrevista, eu perguntei, ô Danilo, por que dá tão certo aí na Chapecoense, né? A Chapecoense já estava ali há 2, 3 anos na Série A e tal. Falou, aqui o clube é da cidade, né? Aqui você vai na padaria, o cara te cumprimenta, o cara te conhece. O cara fala, fui no jogo lá, foi legal, hein? Ou não foi legal, precisa melhorar. Então aqui a cidade abraçou o time. Apesar de ser uma cidade muito menor. Muito menor. Então, assim, é isso. Se você pegar um jogador do Londrina, com raríssimas exceções, se ele andar aqui no calçadão 10 minutos, ninguém sabe quem é ele. Exatamente. Né? Então, assim, tudo isso influencia, né? Influencia. E isso faz falta, cara. O torcedor sente isso, esse distanciamento. E também pelas atitudes do Sérgio, pelos depoimentos, enfim, né? De muitas vezes, isso que o Diego falou, de às vezes se colocar numa posição acima do clube, muitas vezes de não ter um agradecimento, né? A cidade não ajuda. Se você pegar os patrocinadores do Londrina, 95% são de empresas da cidade. Então, como é que a cidade não ajuda? E isso é desde sempre, né? A gente pode citar vários aqui ao longo desses anos de empresas da cidade que patrocinaram Londrina. Se são valores altos, médios ou pequenos, é uma outra coisa, é uma outra realidade. Mas a cidade sempre ajudou, né? Agora, divulgação espontânea, então, né? Tem imprensa. A gente até brincava na minha época de setorista, a gente sempre brincava, sim, né? Que tinha muito mais imprensa que time, às vezes, né? Claro. Uma cobertura ostensiva de rádio, TV, jornal, enfim. E isso tudo gera uma mídia para o clube, sim, também, né? E à medida que o clube é muito fechado, ele é distante fisicamente, porque a CT fica nas margens da PR-445, saída para Curitiba, mas e também no envolvimento com a cidade, né? E é por isso que aí você faz sócio torcedor não dá certo, você faz campanha pro cara ir no estádio. Por quê?
Porque o cara, o torcedor, ele perdeu aquele sentimento de pertencimento a uma coisa, né? Sim. Eu não sou especialista em marketing, mas se você perguntar para qualquer profissional de marketing, se o cara não se sentir parte daquele processo, ele não vai comprar uma roupa, ele não vai comprar um sapato, ele não vai num restaurante. Não é só a questão do, vou comprar essa calça porque é bonita. Mas o que significa essa calça? Hoje tem isso. E o futebol, cara, se o cara não se sentir, se ele não tiver ali, eu vou no estádio, eu vou pagar vintão no ingresso. Vou estar apertado para mim, mas esse dinheiro vai ajudar meu time. Eu sei que eu vou estar ajudando. Se o cara não tiver esse sentimento, ele não vai. Ele não vai. E infelizmente a gente perdeu muito disso. Muito Lúcio, disso. até uma pergunta que eu queria te fazer. Isso também não está atrelado à falta de transparência, talvez, da parceria do Londrina com a cidade? Porque, por exemplo, eu não me lembro de um final de ano, o Sérgio Teixeira falar assim, é o seguinte, esse ano a gente gastou tanto, a gente lucrou tanto, isso aqui vai para o Londrina, isso aqui vai para a parceria. Então, tipo assim, eu não me lembro de ter tido uma transparência de mostrar para a cidade o que estava sendo investido no clube, o que estava sendo feito para a melhoria do clube. Porque assim, é que nem você falou, é um sentimento de pertencimento. Eu vou lá, vou pagar R$20 no ingresso para ir pro bolso do Malucelli. Eu quero ajudar o Londrina, não quero ajudar o Malucelli. O Malucelli que me desculpe, mas ele já tem dinheiro, o Londrina tá precisando. Então, assim... isso também, né? O Malucelli sempre entendeu a parceria como uma coisa privada, né? Sim. E, na verdade, a empresa dele pode ser privada, mas o Londrina é público, né? É lógico. Né? E a partir do momento em que você vai em qualquer lugar, ou dando uma entrevista ou na imprensa, porque a cidade não ajuda, porque ninguém no estádio, porque o torcedor é isso aqui. Quer dizer, na hora que eu peço ajuda... o meu negócio é público, né? Eu quero que a cidade me ajude, eu quero que a torcida me ajude, que o torcedor compre o sócio torcedor. Mas na hora de mostrar o preto no branco, aí é privado. A gente não sabe nem, por exemplo, eu se tivesse sempre a possibilidade de comprar algum produto do Londrina, eu sempre procuro comprar porque eu gosto, tal, mas a gente não sabe até que ponto esse percentual está indo para o clube, está indo para Carilu, né? Tá indo para essa. Eu entendo que tem que ter um percentual sim para parceira, porque ela está administrando futebol. Sim. Mas o clube, eu estou comprando por causa do Londrina, não estou comprando porque o Londrina está atrelado a uma parceria, né? Então, assim, tem muita coisa que eu acho que... Mas isso falhou o clube também. Sim, claro. Falhou o clube também, como diretor... Enfim... Aliás... a maior falha do Londrina está comprovada de que em 10 anos de parceria, hoje a gente bate o martelo para falar que o Londrina não tem condições de sobreviver com as próprias pernas. Né? A gente sabe disso. Eu acho assim que a diretoria falha muito e eu imputo isso a presidente atual, ex-presidente que foi atual e voltou, enfim, que são sempre os mesmos. Né? Tá no Corinthians, não muda de presidente nunca? Tem sido sempre os mesmos. Ok, há um interesse ali deles, eu não discuto isso, eu discuto a postura de subserviência, sabe? Então, eu acho que muita postura do gestor em relação à parceria vem do comportamento também de quem preside o clube, de ser muito submisso. Eu acho que não tem que bater de frente, porque senão, afinal de contas, é uma parceria, você tem que andar em consonância. Mas um não pode ficar mandando mais que o outro, sabe? Um não pode falar mais grosso que o outro ficar quieto. E eu vejo muito isso atualmente, né? Atualmente, nos últimos 10 anos foi isso. Então, uma coisa também, o contrato tem que ser revisto, aquilo que eu falei, tanto nas condições contratuais de porcentagem, de acerto financeiro, quanto de postura, sabe? Então, a diretoria do Londrina também tem que ter gente ali que fale, negão, tem um clube aqui. A maior prova disso, para mim, que eu tô puxando agora para memória que eu lembre, foi ano passado que o Londrina estava naquela fase bem ruim, que o Malucelli deu uma entrevista que bombou no Brasil inteiro, ele falando que no time só tinha porcaria, que ele ia mandar todo mundo embora, que hoje mesmo ele ia mandar... Pô, cadê o presidente do clube? Era o presidente do clube que tinha que estar ali dando entrevista, não o gestor. Tudo bem, a gente sabe que hoje o gestor manda muito mais do que o presidente, como você bem disse agora, você, Diego. Então, assim, aquela entrevista lá, cara, não era pro gestor estar ali, era pro presidente estar ali dando a cara a tapa, mas foi o gestor do clube. E assim, só para encerrar também da minha parte, que já tá dando quase 30 minutos que a gente tá falando do Londrina. Tá bom? Não, mas só pra gente dar continuidade no programa, esse negócio de falar assim, o torcedor não acompanha o time no estádio. Se a gente for pegar em 2013, que o Londrina não foi campeão, o Londrina não tinha uma divisão tipo Série B, Série C para jogar, o público do Londrina no estádio era bom. A gente vê na própria final de turno contra o Coritiba, que deu 30 mil pessoas no estádio. E assim, era um time bom,
que não tinha nomes conhecidos, tinha o Germano, que era o único conhecido daquele time, a base daquele time era a base do time que vinha desde a divisão de acesso. Então assim, acho que o torcedor ele é carente de um bom time, Se tiver um bom time para ele acompanhar, ele vê que o time tá indo, tá fluindo, ele vai no estádio. Então, aquela final daquele jogo contra o Coxa, contra o Coritiba, eu tava dentro de campo trabalhando aquele dia pela redação em campo. E cara, aquilo pra mim foi uma das coisas mais legais que eu já vivi na vida. Foi uma das primeiras vezes que eu tava cobrindo Londrina dentro do estádio, aquele estádio lotado. Me deu até vontade de voltar lá pro Londrina lá. Você quer jogar. Pra jogar. Quando eu fiz teste no Londrina lá. Rapaz, é muito legal. Então, assim, a gente vê que o público do Londrina gosta de ir pro estádio, gosta de futebol. A gente sabe que a cidade de Londrina é uma cidade que consome muito futebol. Tem muito corintiano, São Paulino, flamenguista aqui. Então, assim, se o Londrina tiver um mínimo, que é pelo menos um time bom para disputar as competições, a gente sabe que o público vai. Mas o Malucelli, ele não gosta muito de investir no time, né? A questão assim... Apesar de, antes que dê algum BO, hoje mesmo ele disse que é o time que mais contrata no Brasil e tal, mas contrata mal, eu acho. Na verdade, assim, ele investe, ele não gosta de pagar salários altos, né? Essa é a questão. Tem um ponto, assim, pra gente não achar também que né, ficar só queimando ou criticando o gestor. Eu acho que tem um ponto que ele fala que ele tem razão quando, por exemplo, ele fala que é uma cidade que, infelizmente, eu concordo com você, se tiver um time bom, o torcedor vai, mas a gente sabe que o Londrina é um time, é um clube de poucos torcedores, né? Que não dependem, eu estou falando assim, no sentido de ter que ter um time bom para ir para o estádio. O Londrina é um clube que vai sempre ter, infelizmente, aquela média de 2.000, 3.000 pessoas. Então ele tem razão nisso, quando ele fala, pô, mesmo eu investindo, eu levando o time para a Série B, blá, blá, aí a média, 2, 3 mil, 4 mil torcedores, né? Então esse é um ponto. Agora, a partir do momento que ele decidiu investir nisso, vamos tocar, né? Até porque, se a gente for lembrar, foi o interesse dele também fazer essa parceria. 2017 que o Londrina ficou em quinto colocado na Série B, né? Ficou a 1 ponto, 2 pontos atrás do Paraná para subir. O Londrina teve uma média de 3.500 pessoas. Aí que tá. Mas assim, eu ainda acho que 3.500 pessoas é um bom público se você colocar no dentro VGD, do VGD. Também. Tem isso Agora também, você coloca para jogar lá no Estádio do Café, aquele estádio para 30 também. mil pessoas, cara. Tem isso também. Mas, bom, enfim. então só pra gente também finalizar, então, só dizer que eu acho também, como o Lúcio e o Gustavo falaram, acho que foi muito importante, se o Londrina subiu de status com uma parceria, a gente tem que reconhecer isso, né? Mudou, o Londrina ficou um clube vendável, né, para fora, a imagem do clube melhorou muito no mercado do futebol, as pessoas elogiam o CT, falam, né, que o Londrina tem uma outra estrutura hoje. Eu acho que isso tudo tem que ser reconhecido, mas como eu disse, em condição de igualdade, né, nunca o parceiro achar que está fazendo mais que o clube, nunca o clube achar que não precisa do parceiro. Acho que a coisa tem que ser igualitária. Bom, vamos falar agora o que de Série A, tem a rodada de final de semana aí, a gente continua dizendo aquilo que vimos falando, né? O nível continua baixo, né, gente? Jogos tecnicamente limitados, né? Tem alguns jogos que realmente é difícil a gente acompanhar, né? E tem visto pouca coisa, né? Eu acho que, assim... o Flamengo retomando. O Flamengo está retomando e acho que era até normal, né? Pelo elenco que tem. Demorou até, né? Pela qualidade, né? O Flamengo está aí perdeu aquelas 2 primeiras, né? Está aí a 7 jogos sem perder, né? Então acho que é uma questão que vai chegar mesmo pela qualidade do elenco, e era normal, né? Mudança de treinador, aquela coisa toda, né? Acho que assim, a gente tem visto alguma coisa do Santos, né? Acho que o Santos está, talvez o Cuca... O Santos tem hoje o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Marinho tá jogando muita bola. Jogando bem, né? Mas enfim, assim, Palmeiras continua muito decepcionante, né? O futebol, Corinthians também... o São Paulo é um time muito instável, né? Muito instável, não dá para você confiar, né? E o Inter que deu uma disparada no começo, né? Vamos ver se vai ter fôlego para manter e segurar o Flamengo, o Atlético Mineiro, que a gente achou também que fosse... Também caiu. Mas caiu muito. Mas eu acho que, até o que você falou do Atlético Mineiro, lembrei, a maior decepção para mim hoje, até no que eu pensava que seria... Como aposta, né? Como aposta, inclusive, que nós fizemos, né, Gustavo? O Atlético Paranaense, né? Muito mal, né? O Atlético precisa contratar um treinador urgente, né? A primeira coisa, né? Essa história de manter né? O auxiliar e tal, não dá, tá na cara, né? E assim, o futebol paranaense vai mal, né? O Coritiba também muito mal,
Eu acho que até que o Atlético tem mais possibilidade de se recuperar. Acho que o Curitiba, o campeonato dele é isso aí mesmo. Ele vai lutar lá embaixo. Chegar na última rodada, 16º. Infelizmente é isso aí. Agora, a questão é que o Atlético daqui a pouco tá na Libertadores, né? Do jeito que tá jogando aí, é difícil, né? Sem treinador. E uma coisa que também tem chamado a atenção, falando de futebol, de transmissão, né? A Globo não vai mais transmitir a Libertadores, né? Os jogos em TV aberta vão passar a ser do SBT. A Band voltando a transmitir o Campeonato Italiano, né? Coisa que lá nos anos 90, Sim. O Gustavo acho que nem era nascido. Não lembro. Nem lembra dessa fase que Tá negociando com o alemão também, né? então, o campeonato com o alemão, campeonato. Mas o alemão vai embora do Londrina? Não, então, deixa o alemão aqui, pô. A Juventus está negociando com o alemão, pelo amor de Deus. Cada vez que sai treinador, a gente já fica preocupado. Mas assim, voltando ao que era nos anos 90, né, o campeonato italiano, enfim, o que vocês pensam disso? Um novo paradigma, isso é bom, isso não é? Eu estava lendo uma matéria hoje falando que a Globo vai deixar de arrecadar até R$1 bilhão, né, com esse desfalque na programação deles, né? Fórmula 1, a Fórmula 1 também, né? Copa Libertadores. Eu acho que é bom a gente dar uma disseminada um pouco aí nas opções, né? Você tem... Hoje, se você quer assistir um jogo de futebol ou a Fórmula 1, é Grupo Globo. Então, é bom a gente ter uma variedade de opções. A gente sabe que a Band agora também voltou a transmitir a NBA, né? De um ano pra cá. Então, acho que é legal a gente ter essas opções. Assistir a Libertadores com um ratinho narrando, né? Não sei quem vai ser o narrador. Não sei quem vai ser o narrador, né, no SBT, mas eu acho que vai ser legal a gente ter mais opções assim para assistir. Para o produto futebol é bom, né? Eu acho que isso é uma tendência que pode chegar para o próprio produto futebol brasileiro, né? Porque se a gente pegar o que acontece na Europa, por exemplo, primeiro, na Europa não existe exclusividade, né? Não tem exclusividade, os direitos de transmissão eles são divididos em pacotes, né? Então você tem lá 2, 3 pacotes diferentes para TV aberta, você tem lá 2, 3 pacotes diferentes para TV fechada, você tem lá 2, 3 pacotes diferentes para internet. Então assim, a empresa tal comprou o pacote A, então ela transmite um jogo na terça-feira na TV aberta. Quem comprou o pacote B transmite a quarta. Então, quer dizer, isso para o produto é bom, né? Porque você tem a concorrência, né? Consequentemente, você eleva o valor do seu produto. Né? Até porque em Londres e na Itália, né? Na Inglaterra e na Itália, as principais TVs são públicas. São públicas, exatamente. Né? Então, assim, ele é bom para o produto e é bom para o público, né? Porque você tem possibilidade de escolher. Então, assim, no próprio Campeonato Brasileiro hoje, a gente já não tem toda aquela exclusividade da Globo, né? Porque entrou aí a Turner, né? Então você já tem alguma coisa. Então, acho que essa é uma tendência, que daqui a pouco a gente vai ter, por que não, né? 2, 3 TVs abertas transmitindo o Campeonato Brasileiro, né? Até uns 5 anos atrás, a Band transmitia a Globo, mas aí a Globo era da Globo, a Globo repassava para a Bandeirantes. E falava para a Band Jogos, né? Isso, você pode transmitir tal jogo. Esse jogo eu não tenho interesse, você pode transmitir. Eu vou passar Corinthians e Flamengo, você passa Sport e Goiás. Isso, exatamente, é mais ou menos assim. Então, eu acho que é interessante. E assim, e essa nova realidade multiplataforma que a gente tem visto, essa é uma realidade que não volta mais atrás e vai ser assim mesmo. Eu acho que a diversificação vai ser cada vez maior e resta aos nossos clubes saberem tirar proveito disso, né? Negociar bem, né? E uma coisa que eu tenho percebido também, até vi uma matéria também do UOL sobre isso, os horários, né? Os clubes descobriram, por exemplo, esse horário dos jogos, que pra gente que é fechado, trabalho no plantão, né? É terrível, jogo 8h30 da noite, né? No domingo. Mas os clubes estão até apostando nesses novos horários, porque com a pandemia os torcedores estão ficando em casa. Sim. E para eles é uma diversificação na programação e uma novidade de você poder ver um jogo domingo à noite, por exemplo. Então a gente vai ver muito isso durante esse campeonato aí atípico, né? Com jogos sem público. Muitas partidas sendo marcadas, já está sendo assim e vai ser uma tendência. Por exemplo, às 8h30 da noite, diz que os jogos de sábado à noite às 9 horas também estão tendo boa audiência, né? Então é um novo paradigma também nesse horário de transmissão, até porque para vender isso para a Europa é mais fácil, porque às 8h30 da noite aqui é horário nobre deles lá. Né? Enfim, então isso também é uma mudança que pode vir para ficar. Bom, para a gente já ir finalizando esse nosso podcast, como é que está a situação da NBA? A NBA está chegando nas finais de conferência, né?
Lakers e Los Angeles Clippers praticamente encaminharam já a vaga para a final da conferência do lado oeste. E do outro lado, o Milwaukee, foi que eu acompanhei que eu apontei como possível campeão, foi eliminado para o Miami Heat, né? Miami que está fazendo uma campanha legal, surpreendente, a gente não esperava isso do Miami. Agora o Miami está esperando o vencedor de Boston e Toronto. Boston chegou a abrir uma vantagem sobre o Toronto, tomou um empate agora. E acho que seria muito legal a gente ver um Boston e Lakers na final. Seria São muito legal. Tradicionais, né? Seria muito legal. Apesar de que eu acho que o Lakers vai sofrer um pouquinho para passar pelo Los Angeles Clippers, né? Que tem o Messi do basquete lá, né? Que é o Kawhi. Kawhi Leonard, então... Vamos ver, acho que vai dar Lakers e Boston na final, seria bem legal. Tomara que o Lakers chegue, né? Tomara que o Lakers Tem chegue. acompanhado alguma coisa, Lúcio? Não, eu gosto dele, eu adoro. Aliás, é o que essa semana chamou a atenção do LeBron James, né? Que tá deitando e rolando, falou assim, mas ainda não tô na minha melhor forma. Então, o cara com 35 anos, atropelando todo mundo, né? Mas aí que você vê a consciência do cara, né? Um cara monstruoso, né? Como o LeBron fala, ainda não tô onde eu queria estar, né? Enquanto a gente vê outros aí achando que já fizeram tudo. Que já fizeram tudo e tal, mas Não, a cultura deles em relação a tudo lá é muito diferente. A atividade é muito maior, né? Bom, e a NFL voltando, né? Começando já. Essa semana começou, né? Alguém aqui tem time na NFL, não? Até hoje eu não entendo a regra, né? Não, eu entender entendo, assisto um pouco, mas assim, não tem preferência por time não, né? Cara, eu gosto de assistir também, gosto de um time ou outro e tal, mas também é aquela coisa, né? Muito... É uma coisa meio distante da gente, né? Então você acompanha porque a gente gosta de esporte e tal, e é um jogo interessante, mas a gente não tem aquela paixão toda, né? Familiaridade, né? A gente cresce entendendo que futebol se joga com o pé, né? De repente vai um esporte completamente diferente nesse sentido. Mas é isso aí. Beleza, então, algum recado mais, alguma coisa pra gente finalizar? Alguma aposta pra fazer, Gustavo? Não, nenhuma aposta. O André não vai jogar? Nenhuma aposta. Ganhei. Aliás, como o Lúcio ganhou de novo, né? O Lúcio acertou outro. Eu acertei só o primeiro, né? Eu acertei o segundo jogo, que eu apostei 1-1. Contra o Ituano, né? Eu não acertei nada até agora. Você errou todos. O Lúcio acertou o segundo. Acertei os dois aí, pô. E acertei aqui antes do jogo lá, hein? Mas pô, você falou 1-0 aqui, você vai falar placar diferente lá? Mas era outro dia, pô. Era outro dia. Você viu o dia que mudou de opinião? Mudou de opinião toda hora. Ele tinha falado 1-0, não foi? 1-0, então. E você manteve 1-0. Então, mas eu falei aqui no podcast 1-0 na sexta-feira. Depois no sábado, lá no estádio antes do jogo, eu falei que ia ser 1-0 de novo, você reforçou. E acertei. Mas acho que a gente pode arriscar, porque como o próximo jogo é quinta-feira que vem... vai dar tempo, né? Nós vamos gravar o podcast na sexta, provavelmente, né? Sim. Eu acho que vai ser aqui, Londrina e São José. Quinta-noite, 1-0 Londrina. Eu vou jogar pra acertar. 2-1 pro Londrina. 2-1. Você acha que o Zequinha faz um gol, hein? Faz, Diguinho. Então eu vou postar 2-0 pra ganhar sozinho. Bom, que a gente, pelo menos todo mundo dessa vez apostou na vitória, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu pela paciência. Até o próximo. Alô, valeu.